Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nestes dias em que se aproxima a solenidade da Ascensão do Senhor, a Igreja tem colocado diante dos nossos olhos o Evangelho de João, neste que é chamado o discurso de despedida. As últimas palavras que Jesus direciona aos seus discípulos, como uma despedida, um legado, mas também como orientações precisas para o tempo da ausência do Mestre. Eles já não teriam mais a presença física de Jesus, o teriam por meio do Espírito Santo e através da fé. Por isso nosso Senhor, com muita delicadeza e com muito amor, deixa aos discípulos estas palavras como que palavras necessárias e certeiras para o tempo da fé. O tempo que também nós vivemos. Nós não conhecemos Jesus na sua dimensão física, pessoal, como os apóstolos conheceram. Também o temos e o vemos pelo mistério da fé. E justamente para nós e para esse tempo da Igreja, até o seu retorno glorioso, que essas palavras se aplicam. Esta ausência de nosso Senhor, ela é acalentada justamente por esta palavra de Jesus, a permanência. Se permanecermos nele, seremos acalentados, fortalecidos e produziremos frutos. Mas vejam que belo. Na linguagem do evangelista João, a palavra permanecer, o verbo permanecer, significa justamente morar inteiramente. Morar de maneira definitiva. Morar de maneira demorada. E morar onde? No Mestre, no coração do Mestre. Não estar com Jesus somente de maneira fugaz, rápida, mas permanentemente, de modo que Ele esteja em nós e nós nele, de maneira definitiva e plena. O sacrário que nós temos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias foi justamente inspirado nesta palavra. Jesus é a videira e nós os ramos. E vejam, a produção de fruto por parte dos ramos
depende justamente disso, desta morada no Mestre, desta permanência nele. Do contrário, não haverão frutos de santidade, de vida nova. Do contrário, não podemos fazer nada, porque a vida do cristão depende agora justamente desta permanência. Tudo que existe na igreja, tudo que existe na Canção Nova, a nossa vocação, o sacerdócio, o matrimônio, a vida consagrada, tudo caminha justamente e definitivamente para esta união com Cristo. Se tudo que nós fazemos, o trabalho, a vocação, os filhos, a vida sacerdotal, tudo não nos encaminha para esta permanência, de nada adiantará o nosso trabalho e o nosso esforço. Vejam, é muito mais do que fazer, é ser, é estar com Ele. Ainda que se façam poucas coisas, ou ainda que aquilo que nós fazemos seja diminuto, pequeno, o mais importante é que gere em nós a permanência. De outro lado, nós precisamos entender que na vida da igreja, nós não podemos cultivar a arrogância de pessoas indispensáveis. Indispensável na igreja é somente a videira, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que o apego aos nossos cargos, a posição que ocupamos, o apego que temos lá no nosso trabalho, na nossa família, àquilo que nós fazemos como se fôssemos indispensáveis, é uma coisa muito perigosa, porque mata justamente esta permanência em Jesus, que é o que nos faz dar frutos. Ele está dizendo para nós: sem mim nada podeis fazer. E é muita arrogância nossa pensarmos que somos indispensáveis, que sem nós talvez a igreja não andaria. A igreja sobreviveu 2000 anos sem nós. Mas ela não sobrevive sem o seu Mestre e sem o seu Senhor. Tudo que nós fazemos na igreja, absolutamente tudo, do menor ao maior trabalho que nós fazemos, tudo isso, Deus seria capaz de fazer sozinho e sem nós. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus não precisa de ninguém. Deus se basta. Ele teria condições de celebrar esta missa com um amor muito mais infinito, com uma piedade maior, com uma atenção maior. Mas por que Ele me escolheu? Por que Ele te escolheu? Por que Ele quis o nosso trabalho? Santo Irineu responde que Deus quis o nosso trabalho como uma desculpa de permanência. Tudo que nós fazemos é uma desculpa amorosa de Deus para nos ter perto dEle. Ele faria sozinho e sem nós. Ele quis porque queria permanecer perto. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer atividade, antes de qualquer a fazer, é para estar com Ele que nós fomos chamados. E nós seremos insuficientes e estéreis se não entendermos isso. Podemos ser grandes intelectuais, conhecer muitas coisas, estudar muito, podemos nos esforçar muito, trabalhar muito, mas se não houver esta permanência na videira, nós seremos estéreis. Podemos falar bonito, pregar bonito, cantar bonito, trabalhar bonito, mas se não se permanece, não tem fruto.
é o segredo de um casamento feliz e frutuoso, de um sacerdócio feliz e frutuoso, de um trabalho feliz e frutuoso. Na medida da permanência, haverá também a medida dos frutos e da abundância. O contrário, infelizmente, é verdadeiro. Se não há permanência, haverá sempre esterilidade. Nós estamos celebrando o sacramento da permanência. Foi na noite em que ele instituiu a Eucaristia que ele fez este discurso: permanecei em mim, morai em mim de maneira habitual e permanente. O que nós vamos escolher hoje, depois desta Santa Missa, sobretudo depois que nós comungarmos? Temos a oportunidade de, celebrando o sacrifício da nova e eterna aliança, a permanência definitiva do Senhor na sua igreja, também nós renovarmos a decisão de permanecer nele. Ele virá no pão e no vinho consagrado como um Deus que já escolheu ficar conosco. Armou a sua tenda no meio dos homens. Que Deus nos dê a graça também de armar a nossa tenda no coração de Deus, para experimentarmos frutos abundantes de santidade e de vida nova. Deus nos livre da arrogância dos suficientes, mas que nos dê a graça de um coração humilde que se coloca totalmente dependente de Deus e por isso sabe permanecer.